Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 20ª aula da quinta aula de Segundo Reinado. Vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, finalmente, estava acabando. Estamos na página 87 de 141. Enfim, ó, a Guerra do Paraguai oficialmente ocorreu entre 11 de novembro de 1864 e 1º de março de 1870. Ela no Brasil é conhecida como Guerra no Paraguai, mas na América Espanhola é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. Então, se eu falar em algum momento, não, porque a Tríplice Aliança fez isso, vocês vão entender que a Tríplice Aliança é Brasil, Uruguai e Argentina, tá bom? Certinho. Aí, essa guerra representou o auge das disputas platinas e geopolíticas ali na região do Prata no século XIX. E também a gente tem que lembrar que essa guerra ela representou o auge das rivalidades platinas que estavam sendo alimentadas ali desde a chegada dos espanhóis e dos portugueses à América, tá? O conflito ele estava ligado ainda à fragmentação do antigo vice-reinado Rio da Prata, lá no fim do período colonial, e o vice-reinado do Rio da Prata deu origem à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai e à Bolívia, que eram estados muito marcados por disputas internas e rivalidades regionais. Na Argentina, a gente viu que era um país que estava marcado pela disputa entre unitários e federalistas. Os unitários eles defendiam a centralização de Buenos Aires, enquanto os federalistas queriam maior autonomia para as províncias que estavam ali mais no interior. E também queriam proteger os interesses econômicos, né? No Uruguai, que foi um estado assim criado como estado independente em 1828, depois da Guerra da Cisplatina entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, entre outras palavras, a Argentina, né? Ele serviu para estabilizar o estuário da Prata e era o algodão entre dois cristais. Porque eu já repeti isso umas 3 vezes nessa aula assim de Segundo Reinado, porque é uma coisa que se cair uma questão discursiva, gente, que fale sobre a formação do Uruguai, você tem que colocar algodão entre dois cristais, tá bom? E assim, o Uruguai foi criado como estado independente e ele foi marcado desde o início pela rivalidade entre brancos e colorados, né? Os colorados eles estavam ligados aos comerciantes urbanos e às potências europeias, e eram liberais, enquanto os brancos representavam os proprietários rurais com uma tradição política mais conservadora. Por sua vez, o Paraguai ele teve ali uma trajetória de isolamento desde a independência dele, principalmente sobre o Dr. Francia, ou José Gaspar de Francia, que fechou o país, restringiu relações externas, fortaleceu a intervenção estatal na economia. A gente viu um regresso do sistema econômico, com a volta até de práticas de escambo. A gente estuda isso bem melhor em História Mundial, tá? E assim, durante o governo de Francia, o Estado paraguaio confiscou terras da igreja, dos setores da elite, criou as instâncias da pátria, que eram basicamente as mitas, que eram locais que a população trabalha em regime de servidão, sabe? Trabalho forçado. Não chega a ser uma escravidão, mas é servidão. E essas instâncias da pátria serviram também para o governo controlar grande parte da produção e do comércio nacional, tá? Elas têm essa base nas mitas sul-americanas, que eram sistemas já utilizados pelos indígenas pré-cabralinos, de trabalho, entre aspas, forçado, assim, durante uma certa parte do ano, para incentivar a produção dos estados que existiam aqui, né, dos povos e reinos, e que foi muito, 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 muito utilizado posteriormente, depois da chegada de Cabral aqui na América do Sul e da chegada dos espanhóis na América Espanhola, mais especificamente na América Espanhola, e foi muito mais intensificada, sabe? E abusos foram cometidos em níveis muito maiores do que os que existiam no período cabralino, tá? O sucessor do França foi o Carlos Antônio Lopes, pai do Solano Lopes, e ele teve um objetivo assim de romper o isolamento do Paraguai, estimular o comércio exterior. Ele instalou uma infraestrutura ferroviária, modernizou as forças armadas, isso utilizando apoio europeu, tá? Então ele foi assim uma pessoa autoritária que fez alguma coisa, né? Levou o país para um nível já de maior contato com o exterior e maior avanço interno.
Foi suficiente para dar início a uma guerra? Não, não foi. A gente vê isso com Solano Lopes, que assumiu o poder em 1862 e em 2 anos enfiou o país numa guerra devastadora, né? Ele queria ampliar a influência do Paraguai na Bacia Platina, queria que o país participasse mais dessas questões regionais e ele também queria controlar vias fluviais estratégicas, né? Não deu certo. Muito pelo contrário, deu super errado. Já a política brasileira no Prata buscava conter a influência argentina, né? Havia ali uma rivalidade Brasil-Argentina. Manter a independência do Uruguai e do Paraguai, porque isso evitava que eles fossem anexados à Argentina. E garantir a livre navegação dos rios da região, especificamente o Rio Paraguai, que era assim fundamental para que o Brasil conseguisse acessar o Mato Grosso. Se eu não me engano, eu já mostrei o mapinha aqui para vocês, tá? O Brasil tinha forte influência sobre o Uruguai, apoiava os colorados, utilizava a diplomacia do patacão, dos patacões, né, dando auxílio financeiro ao governo uruguaio. Com o Paraguai, o Brasil ele se aproximava e às vezes se distanciava, dependendo da relação do Brasil com a Argentina. Por quê? Quando o Brasil e a Argentina estavam com muitas disputas e muitas rivalidades, o Brasil se apoiava do Paraguai e defendia a autonomia paraguaia. Quando o Brasil já era mais amigo da Argentina, não, somos amigos, somos mulheres, somos irmãs, aí ele começava a lidar com alguns problemas de fronteira que já tinham com o Paraguai e tudo mais, tá? Porque havia divergência sobre fronteiras e sobre navegação fluvial. A partir de 1862, a gente vê na Argentina a ascensão de Bartolomé Mitre, né? E foi uma ascensão que aproximou o Brasil da Argentina e também dos colorados uruguaios e criou ali um cenário de isolamento diplomático do Paraguai, tá? Solano Lopes queria romper esse isolamento, se aproximando dos blancos uruguaios, em vez dele se juntar ao time que estava, entre aspas, ganhando, né? E dos opositores de Mitre na Argentina, que estava ali nas províncias de Entre Rios e Corrientes, que é engraçado, porque ele se aproximou de Entre Rios e Corrientes, né? Mas no fim, essas duas províncias lutaram contra ele, porque ele invadiu Corrientes. Enfim, a gente vê a crise uruguaia ali que se agravou com o governo de Bernardo Berro, posteriormente de Atanásio Aguirre, que tomaram ali medidas que iam contra os interesses do Brasil, restringindo o comércio de gado, restringindo a atuação dos fazendeiros brasileiros no Uruguai. Em 63, Venâncio Flores iniciou uma rebelião contra os blancos, como a gente já viu na aula passada, recebendo apoio do Brasil e da Argentina de Mitre, entendeu? E isso aprofundou a crise regional. Teve a missão do José Antônio Saraiva em 64, que foi enviada para que houvesse negociação de reparação aos brasileiros que foram prejudicados no Uruguai, uma missão que fracassou por causa da resistência do governo blanco. Em agosto de 64, o Brasil apresentou o ultimato ao Uruguai, falando que ou o Uruguai pagava indenizações e punia os responsáveis pelas violências aos brasileiros, ou o Brasil iria intervir militarmente no Uruguai. Isso aumentou a tensão ali do governo de Aguirre, né? Solano Lopes, do Paraguai, e com informações enviesadas pelos blancos, viu essa intervenção brasileira como uma ameaça ao equilíbrio regional, como uma violação de soberania do Uruguai, em parte era, e falou que se o Brasil fizesse isso, o Paraguai ia agir, entendeu? Aí a parte que eu não entendo. Uma coisa é tu só uma nota diplomática, né, reclamando, outra coisa é tu se meter numa coisa que você não tem nada a ver, tá? Em 64, as tropas do Brasil, depois do Uruguai ignorar, né, o nosso ultimato, elas invadiram o Uruguai, né, apoiando Venâncio Flores, colocando posteriormente ele no poder. A Argentina do Mitre ofereceu apoio diplomático ao Brasil, estava de boas, não entrou necessariamente naquela hora, mas estava assim apoiando. Em novembro de 64, o Paraguai, que ficou bestializado com a situação, foi lá e capturou o vapor Marquês de Olinda do Brasil, que carregava o futuro presidente da província do Mato Grosso, tá? Que foi sequestrado sem motivo. E rompeu relações diplomáticas com o Brasil também, que isso foi um processo que iniciou aquela escalada para a guerra. Solano Lopes tinha a crença fantasiosa, né, de que ele poderia vencer rapidamente o Brasil, ele ia conseguir usar o apoio dos setores argentinos, especialmente de Entre Rios e Corrientes, e que com isso ele iria fortalecer o Paraguai e manter ele agora
colocar ele numa posição de potência regional, né? Só que ele estava muito errado. Tem coisas, pessoal, que são inevitáveis. A França era um país extremamente forte, um exército extremamente bem preparado, né? Que estava todo mundo convergindo para apoiar Napoleão. Quando invadiu a Rússia, deu tudo errado. A Alemanha estava muito bem preparada para a guerra, estava vencendo a guerra ali até 1940-41, ela estava vencendo a guerra. E aí ela decidiu invadir a União Soviética. E não deu certo. Tem coisas, pessoal, que é meio impossível você conseguir vencer, tá? Mesmo que você tenha toda a tecnologia do mundo, a natureza é ainda mais forte. Ah, Thalita, mas hoje a gente tem bomba atômica, hoje a gente tem aviões, porta-aviões, não sei o que lá. Não. A gente consegue ver. Gente, o Talibã até hoje tá vivo. Estados Unidos lutou contra o Talibã, né? Tá lá ele no Afeganistão. Não matou. Entendeu? Você pega o território afegão, é uma situação completamente diferente. Você pega guerras ali no Oriente Médio, meu amigo, a geografia de lá é muito resistente. A gente tem guerras infindáveis em locais com terrenos muito difíceis de você impedir o atacar, sabe? Como é que tu vai atacar alguém que se esconde em cordilheira? Sabe? É tipo, é pedra, pô. Pedra é muito resistente e é muito difícil tu achar. Tu não, eu vou fazer leitura térmica da região. Tu não vai achar. Tem coisas que tu não consegue ver dentro da terra, dentro da pedra, sabe? Enfim. O Irã tá lá. País bombardeado já há meses e tá lá. Né? Eu esqueci o nome. O líder supremo lá morreu, o filho dele assumiu. Mudou o quê? O que é que exatamente mudou, né? No país. Então, fica aí a reflexão. Tem coisas que você não pode superar. Imagina só, né? E aí o Paraguai quis lutar contra o Brasil, mas o Brasil, pessoal, o Brasil tem uma coisa absurda. Um exemplo clássico. Estados Unidos no Vietnã. Meu amigo, lutar em floresta não é fácil. Lutar em floresta tropical intensa, mata densa, fechada, não é fácil. Entendeu? Estados Unidos era a maior potência da década de 60 e 70. Perdeu a guerra. Saiu humilhado do Vietnã. Muitos vietnamitas morreram. Sim. O custo humano foi muito maior para os vietnamitas. Foi. Mas os Estados Unidos não tinha como vencer aquela guerra. Entendeu? E tipo assim, tem coisas que não dá pra se ganhar. Não importa o quão bom, entre aspas, você seja, sabe? Deixa eu ver aqui. Nem lembro mais onde é que eu tava. Ah, sim. O Paraguai invadiu Mato Grosso. Já em dezembro de 1864, né? Depois declarou guerra à Argentina. Depois de uma negativa argentina de permitir passagem de tropas paraguaias por Corrientes, porque eles queriam chegar ao Uruguai. E aí, para chegar ao Uruguai, o Paraguai tinha que atravessar território argentino, pediu permissão da Argentina, a Argentina foi lá e falou, não. Aí ele declarou guerra contra a Argentina. Então ele abriu já duas frentes de guerra, né? Uma no Mato Grosso e uma na Argentina. Pior coisa que tu faz é lutar em várias frentes de guerra. A gente vê que na história isso é muito difícil de manter. A Alemanha fez, se lascou. O Japão fez, se lascou. E a França fez e se lascou também. Ok? Em maio de 1865, o Brasil, Argentina e o Uruguai firmam o Tratado da Tríplice Aliança, estabelecem uma coalizão militar contra o Paraguai, né? Juntou 3 países contra um. O tratado determinava ali que a guerra era contra o governo Solon Lopes, não contra o povo do Paraguai. Ele previa, ao fim da guerra, indenizações e ajustes territoriais. E isso gerou divergências entre Brasil e Argentina. A gente, em junho já, em maio veio o tratado. Em junho, a gente passou pela Batalha Naval do Riachuelo, que destruiu a maior parte da marinha do Paraguai. Daí, o Paraguai, que estava bem preparado, que estava treinado, já perdeu. Já estava com o destino selado. E também isso deu para o Brasil, essa perda, né, do Paraguai, deu para o Brasil o domínio dos rios. Então, o Lopes ele não tinha mais acesso a fontes de recursos. Não tinha mais como comercializar. Como é que ele ia conseguir as provisões necessárias, né? Não tinha mais como. A gente viu também uma rendição paraguaia em Uruguaiana, já em setembro.
E isso iniciou a fase inicial das ofensivas paraguaias, e aí, com essa rendição, o conflito saiu dos territórios é, extra. Calma, os territórios fora do Paraguai para conflitos no território do Paraguai, tá? Todavia, é aquele negócio, quando você não tem opção além do. Tipo assim, você não tem nenhuma opção além de lutar, você luta, né? Então, mesmo com inferioridade populacional, o Paraguai, ele tinha maior vantagem militar no território paraguaio, porque ele já tinha um exército bom, disciplinado, preparado para o conflito. O país era fechado, então o Brasil e a Argentina não tinham acesso a mapas, e o Uruguai também, né? A mapas do território do Paraguai, né? O Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles tinham superioridade econômica e demográfica, só que o Paraguai tinha, assim, uma boa capacidade militar e tinha como a seu favor a natureza, o terreno, tá? E aí o erro do Brasil, da Argentina e do Uruguai foi esperar também uma vitória rápida, um subestimando o outro, tá? A Guerra do Paraguai acompanhou as características dos conflitos modernos do século XIX, teve grande poder destrutivo de armamentos, longas campanhas militares, elevado número de mortes, que não necessariamente vinham de conflitos, mas sim de doenças, do desgaste humano e físico, né? Após 1866, o conflito entrou numa fase de guerra de posições. A gente estava vendo mais batalhas isoladas, não grandes avanços, como a Batalha do Tuiuti, que foi a maior batalha campal da América do Sul, e também uma grande resistência paraguaia em Matá. O Duque de Caxias foi nomeado para o comando das forças aliadas, reorganizou a campanha militar, permitiu uma ofensiva muito mais forte contra o Paraguai. O Duque de Caxias era um homem que tinha já uma ampla experiência em combate, tá? Então, ele tinha. Perdão, ele tinha lutado contra até mesmo a Farroupilha e lutado ali em revoltas provinciais. A gente viu a campanha da Dezembrada também, que foi uma campanha militar que levou à ocupação de Assunção já em 1869. Isso depois de 3 anos de conflito, tá? Mesmo com a Assunção capturada, a guerra continuou até a captura e morte do Solano Lopes. Em Cerro Corá, em 1870, ele foi morto, ele e o filho dele, para evitar que houvesse sucessão, né, política. Inclusive, o filho dele era adolescente, então, tenso. O Brasil mobilizou muita gente para lutar, entre 135 mil e 200 mil combatentes, tá? Incluindo tropas regulares, a Guarda Nacional e os voluntários da pátria, ok? Essa guerra contribuiu para uma consolidação institucional do nosso exército, que recebeu maior autonomia e protagonismo político depois do conflito. Foi por causa da guerra que a gente vê a entrada do exército na política brasileira, porque antes o exército era uma instituição sucateada e estava em posição bem inferior à Guarda Nacional. O conflito também ampliou o endividamento brasileiro muito. Gente, a gente saiu muito endividado, principalmente com bancos ingleses, mas a gente financiou uma boa parte dessa guerra não por financiamento inglês, mas por emissão monetária. E isso desgastou, né, o império. A gente gastou 10 anos de orçamento público nessa guerra, tá? O Paraguai sofreu, claro, as piores consequências, as mais devastadoras. Ele perdeu território, a economia foi destruída, a população, principalmente a população masculina, também foi destruída. Uma boa parcela dos homens adultos morreu. Tanto é que isso foi estranho, porque criou no Paraguai um certo matriarcado muito machista, porque muitas famílias eram chefiadas por mulheres, mas o homem em si, né, ele era muito valorizado, então era muito comum você ver um homem com mais de uma mulher. Então havia poligamia, porque não tinha homem adulto. E, querendo ou não, as pessoas têm que ter filhos, né? Para o país continuar, para o país sobreviver. Então, as mulheres, várias mulheres dividiam um homem. Ou então as mulheres chefiavam suas famílias, as que já tinham filhos, que não haviam morrido na guerra, né? Então, assim, era uma situação muito complexa socialmente. E quando eu não sei se vocês focam muito em estudos de gênero, né? Mas, tipo, isso muda tudo, a forma como você vê os dois gêneros e as divisões dos papéis de gêneros numa sociedade, tá? Isso impacta por séculos a forma como
posteriormente os dois gêneros serão vistos, né? Esses dois gêneros específicos. O masculino e o feminino. Não que não tenham outros. Enfim. As estimativas sobre as perdas paraguaias variam muito. A gente não tem um dado certo. Tem gente que fala que 1 milhão de paraguaios morreram, mas aí já é um dado muito alto, porque a gente não tem um censo, começa por aí, não tem censo, não tem como saber, então tudo é estimativa. Não tem como 1 milhão de pessoas terem morrido, porque estima-se que a população paraguaia, na época, variava entre 200 a 400 mil pessoas, sabe? Mas alguns dizem que metade da população masculina morreu, até 90% da população masculina morreu. Depende muito aí do dado e da bibliografia em que você acha essa informação. Mas a verdade é que muita gente morreu e muitos homens morreram. A população masculina realmente, a população masculina adulta decaiu demais, tá? E a morte não veio só por causa de combates, mas de doenças, fomes e do próprio deslocamento. A Guerra do Paraguai marcou demais a memória nacional dos países envolvidos. Para o Paraguai foi assim um símbolo de resistência, né, de tentativa de sobrevivência. Para o Brasil a gente manteve celebrações mais discretas, principalmente porque como é que tu vai comemorar um massacre desse nível, mesmo que tu tenha vencido, mesmo que tu tenha sido atacado? A não ser que tu seja dos Estados Unidos, que comemore a morte aí de 1 milhão de crianças por fome lá no Afeganistão. Ou foi no Afeganistão, foi no Iraque, não lembro agora. O Brasil não tem tanto essa característica. A gente tem vitórias militares, mas a gente não esbanja elas, sabe? Como os Estados Unidos esbanjam. Por exemplo, no centenário do fim da Guerra do Paraguai, a gente não comemorou a vitória, a gente comemorou a paz em 1960 ou 1970. Chegou a paz aí, 100 anos da paz com o Paraguai. Foi assim, sabe? Então o nível é diferente. E aí, querendo ou não, o Brasil reconhece que a situação com o Paraguai ficou tensa, né? Ficou assim, complexa, querendo ou não, foi muito violenta a guerra pro Paraguai, né? Esse conflito representou o ponto máximo das disputas pela influência na Bacia do Prata, consolidou temporariamente a liderança brasileira na região. O Brasil, inclusive, ocupou o Paraguai durante 6 anos após a guerra. Saiu só em 1873, tá? Mas, assim, muitos custos humanos, econômicos e políticos. A gente vê, ali entre 1870 e 1878, a crise argentina. Porque o Brasil e a Argentina, depois do fim da guerra, tiveram muitas divergências sobre as definições de fronteiras com o Paraguai, tá? Isso até levou a um medo de uma nova guerra, e que agora seria entre Brasil e Argentina. Por quê? Porque o Tratado da Tríplice Aliança, lá de 1865, dava para a Argentina soberania sobre algumas regiões do Paraguai, que era Misiones e Chaco Boreal, do Chaco Boreal até a Bacia Negra. Só que essa região contrariava, a posse argentina sobre essa região contrariava os interesses estratégicos do Brasil e ameaçava o equilíbrio regional, porque aí a Argentina ia ganhar muito território, tá? Muito território. Além disso, a gente vê mudanças políticas nos dois países, no Brasil e na Argentina. No Brasil, a maior parte da guerra foi ali comandada pelos liberais. Em 68, entram os conservadores no poder. E, na Argentina, Bartolomé Mitre é substituído por Domingo Faustino Sarmiento, que não gostava do Brasil e que viu o Brasil como um rival, tá? O artigo 6 do Tratado da Tríplice Aliança proibia acordos de paz separados. Era para ser feito um acordo entre todas as partes, né? Só que o Cotegipe, que era o representante brasileiro, né? Ele negociou diretamente com o Paraguai, não incluiu a Argentina. E aí a gente conseguiu assinar o Tratado de Paz de 1872, que foi ali o Tratado Cotegipe-Losaiga, ou Losaiga-Cotegipe. Eu prefiro falar Cotegipe-Losaiga. Depois que eu descobri que muita gente chama do contrário, não sei porquê. Mas enfim. E esse tratado delimitou ali as fronteiras e as questões de navegação, tá? Entre Brasil e Paraguai. O Brasil, ele abandonou muitas pretensões territoriais que estavam previstas no Tratado da Tríplice Aliança, principalmente a ideia de avançar a fronteira até o Rio. Então, ele teve uma postura ali de moderação territorial. Lembrando, gente, o Brasil já tem território pra caramba. Até hoje,
século 21, 2026, a gente não consegue administrar direito o território que a gente tem, sabe? Existem muitas falhas de administração, principalmente quando o local é mais interiorano ou está mais longe dos centros políticos do Brasil, políticos e econômicos, né? Uma coisa é tu ver a administração e a infraestrutura no estado de São Paulo, entendeu? No estado do Rio de Janeiro. Claro, tem suas falhas, obviamente. Mas, meu amigo, é muito diferente tu ver infraestrutura maranhense. Digo isso porque eu sou maranhense e eu morei no Centro-Oeste, eu morei em Goiânia, entendeu? Já fui pra Brasília. Galera, é outro nível, a situação é muito diferente. E o meu estado, que eu amo de todo o meu coração, mas é um dos estados mais pobres do Brasil, se não o mais pobre, depende aí do ano, tem ano que é o mais pobre. E eu vou falar pra vocês, tem locais que realmente tu vê aquilo ali é miséria. Tem municípios aí que 10 mil habitantes não tem uma infraestrutura de nada, sabe? Tem bairros assim na minha cidade que não tem asfalto, sabe? Mas isso não é um problema só do Maranhão. Tu vai encontrar isso em periferias do Rio de Janeiro, em periferias de São Paulo, né? É porque é muito distoante. Falo isso como uma pessoa que já viu os dois lados da moeda, ok? E aí imagina só a gente querer mais território. É demais, é demais. Mas isso aqui, gente, essas desigualdades espaciais, a gente vê em geografia. Inclusive, a questão lá sobre desigualdade espacial e jovens, população jovem, eu tiro uma notinha legal na segunda fase. Pessoal, vocês estão vendo que tem um ponto aqui atrás, é porque essa parte do slide eu nem editei mais, eu já estava cansada. Eu só coloquei o texto e botei para frente e a gente vai acompanhando mesmo assim, tá? O importante é que o texto tá aqui e que eu estou aqui falando com vocês. A renúncia do Brasil à expansão territorial reforçou uma imagem que de que o Império, meu Deus, é a dicção, o Império não queria se aproveitar dessa vitória militar para ganhar mais território, não queria ser realmente aquele negócio mais imperialista, apesar de ser um império. Apesar de que houve a incorporação de algumas áreas ocupadas por brasileiros, tá? E essa incorporação já eram de áreas que estavam em disputa, tá? Mas com o Tratado de Cotegipe-Lousaiga, a gente conseguiu dois principais objetivos, que eram muito estratégicos, né? Que era a livre navegação no Rio Paraguai, para chegar ali no Mato Grosso, e a definição de fronteira com o Paraguai pelo Rio Apa. O Paranhos, sim, ele mesmo, o pai do Rio Branco, utilizou o princípio do Utposidentes para segurar o Brasil a posse na região de Dourados, que era uma área estratégica pela produção da erva mate. Então, vocês veem que a gente estudou Utposidentes, pessoal, desde 1750 esse nome aparece na definição de fronteiras do Brasil, grande força ali a partir de 1840, e ele volta aqui. O Paraguai, ele contestava a posição brasileira, com base no Tratado de Santo Ildefonso, aquele tratado de 1777, tá? E ele defendia limites que poderiam chegar até o Rio Branco. Então, tu vê que a gente ainda tava... Cara, depois já da delimitação de muitas fronteiras, a gente ainda tá lidando com questão de Utposidentes e o Tratado de Santo Ildefonso, ok? Na década de 1870, por causa dessa decisão brasileira e desse tratado de paz de 1872 com o Paraguai, as relações entre o Brasil e a Argentina permaneceram bem tensas, tá? Principalmente também porque o Brasil manteve tropas no Paraguai até 1876 e porque o Brasil atrapalhou a reivindicação argentina sobre o Chaco, tá? A assinatura do Tratado de Paz Separado foi assim, ofensiva demais para os argentinos, foi considerada uma atitude desleal. Isso aumentou a rivalidade entre os dois aliados, tá? Houve aí dois momentos que quase provocaram uma nova guerra entre o Brasil e a Argentina. Primeiro, a assinatura do Tratado de Cotegipe-Lousaiga, em 1872. E segundo, foi uma missão diplomática de Carlos Tejedor, ou Terredor, não sei, argentino, ao Brasil, tá? A gente vê que em 1874 chega a presidência argentina um carinha chamado Nicolás Avellaneda. E aí ele tinha uma posição um pouco menos hostil, o que favoreceu a retomada de negociações entre o Brasil e a Argentina e reduziu tensões diplomáticas, tá? Em 1876, assinam ali a Argentina e o Paraguai os tratados de paz, limites, amizade, comércio e navegação,
tá? Que estabelecem o Rio Paraguai como a fronteira entre os dois países e que delimitam uma solução para a questão do Chaco, né? A questão do Chaco Boreal, que era um território muito grande, era quase metade do território do Paraguai, foi submetida à arbitragem do presidente Reis, dos Estados Unidos, que em 1878 decidiu em favor do Paraguai, tá? Essa decisão favoreceu os interesses brasileiros porque evitou essa ampliação excessiva do território argentino e preservou o equilíbrio de poder no Prata e garantiu que o Paraguai não fosse completamente desmembrado, né? Em 1876, o Brasil retira as tropas de Assunção, encerra a ocupação militar no Paraguai e começa a trazer agora para a região do Prata uma sensação de normalidade, tá? O acordo definitivo concedeu entre a Argentina e o Paraguai. Deu para a Argentina territórios de Misiones e do Chaco Central. Já o resto do Chaco ficou seria uma região que teria sua posse delimitada por arbitragem internacional, e aí o Reis decidiu em favor do Paraguai, tá? Depois da crise, a Argentina passou a concentrar a política externa nas relações com a Europa, especificamente com a Grã-Bretanha, e também expandiu os territórios ali sobre áreas indígenas, especialmente ao sul, ok? Já o Uruguai, ele aproveitou a crescente demanda europeia por produtos primários, então ele reforçou o comércio. O Paraguai ficou fragilizado depois da destruição da guerra. O Joaquim Nabuco, posteriormente, né, criticou o ambiente de desconfiança entre Brasil e Argentina, porque ele falou que só o desgaste já do conflito, esses quase 6 anos aí de guerra, foi que impediu que houvesse uma nova guerra entre a Argentina e Brasil. Ok, eu trouxe aqui para vocês uma foto do território. O Paraguai hoje tem mais ou menos aqui tem mais ou menos não, tem essa extensão, tá? Assunção fica aqui, Humaitá, que a gente venceu depois de muita luta para poder chegar em Assunção, ficou aqui. Cerro Corá ficou aqui, que a gente também invadiu. Para a Argentina, o Paraguai perdeu isso. Para o Brasil, o Paraguai perdeu essa parte de cima aqui, tá? Então, como vocês estão vendo, o Paraguai perdeu muito território. Se eu não me engano, foi uns 40% do território. Cerca de 40%, 30%, coisa assim. Não lembro agora, mas pobre do Paraguai. Após a guerra, o que aconteceu, né? Depois da Guerra do Paraguai, a diplomacia do Brasil, que tinha concentrado muita atenção nas questões platinas, por causa da questão da segurança e da sobrevivência do Império, né? A gente viu uma certa mudança e pacificação na política externa em relação ao Prata, tá? Os conflitos e negociações no Prata eram tratados inicialmente como assuntos de alta política, envolviam os principais líderes do período, mesmo os líderes que não eram diplomatas profissionais, como Carneiro Leão, Soares de Souza, o Paranhos, Duque de Caxias, Saraiva, Cotegipe, todos eles tiveram uma participação muito grande na formulação e na execução da nossa política externa, tá? Essa atuação extrema e muito intensa da elite política imperial na diplomacia foi uma característica do segundo reinado, né? No período republicano já a gente vê uma participação maior de diplomatas de carreira, com exceção da Segunda Guerra Mundial, que tem muita participação do Vargas. Com a estabilização nas relações regionais e a redução na ameaça das ameaças, né, do Prata, um alcance ali do equilíbrio um pouco mais pacífico, a política externa platina perdeu centralidade na alta política, né, e foi conduzida agora só pelos especialistas diplomáticos, principalmente por eles, tá? Inclusive, gente, se cair na prova que na Primeira República a elite política participou ativamente da diplomacia, não. No Segundo Reinado isso aconteceu. Os presidentes do Conselho de Ministros chegavam ali, atuavam, enviavam missões diplomáticas, participavam de missões diplomáticas, estabeleciam tratados, sim, isso acontecia. Na Primeira República não tanto, era um cenário ali focado mais na participação civil, tá? E a gente tem diplomatas de carreira que tem grande destaque durante a Primeira República. O exemplo mais claro é o Barão do Rio Branco, mas a gente tem, por exemplo, o Joaquim Nabuco, ok? Na década de 1880, a gente vê a ascensão de Júlio Roca na Argentina, e foi uma coisa que favoreceu a reaproximação com o Brasil, tá? Ele tinha uma política externa semelhante à do Bartolomé Mitre, que viu o Brasil como aliado, não rival,
e que oferecia para o Brasil relações mais cordiais. Então, o Brasil, por causa dessa aproximação, tentou resolver com a Argentina as últimas disputas fronteiriças por meio da diplomacia. E isso levou ao Tratado de Arbitragem em 1888, que previa uma adesão definitiva sobre a fronteira dos dois países e que essa adesão seria tomada pelo presidente dos Estados Unidos. Foi um processo formalizado em 1889, tá? Inclusive deu mó bafafá, mas isso aí a gente vai ver em Primeira República, não agora. Em 1889, o Brasil também participou da Conferência Pan-Americana de Washington, que foi uma iniciativa dos Estados Unidos para ampliar a influência nas Américas, né? E a delegação do Brasil, a delegação imperial, recebeu instruções para preservar a autonomia externa do país e também para rejeitar propostas que limitassem a sua liberdade de ação diplomática. Só que, olha só, gente, presta atenção, isso aqui é assunto que pode cair numa prova e você pode errar. O Império enviou uma delegação para a Conferência Pan-Americana de Washington, de 1889. Só que enquanto o pessoal estava lá, houve o golpe da República. E aí, a República enviou outra delegação, tá? Então, foram duas delegações brasileiras. A primeira delegação recebeu instruções para preservar a autonomia externa do país, rejeitar as propostas, principalmente propostas americanistas, tá? Que limitassem a sua autonomia diplomática. A delegação enviada pela República foi o contrário, falou que era para a delegação apoiar as decisões americanas, ok? As decisões norte-americanas. Então, aí a gente vê uma política externa muito mais voltada ao americanismo, tá? Apesar dessa grande influência norte-americana na economia, e era uma influência crescente já, para o Brasil, a Grã-Bretanha era a maior fonte de capitais. E ela ainda permanecia como principal centro financeiro internacional. Então não tinha nem para onde correr. Isso só foi mudar com a Segunda Guerra Mundial. Só que, assim, os Estados Unidos já eram o principal mercado consumidor de exportações brasileiras, especificamente de produtos agrícolas, tá? Isso criava uma relação econômica muito relevante com o Império. O Brasil queria equilibrar as relações entre Estados Unidos e Europa, evitando uma aproximação exclusiva com Washington que comprometesse a autonomia diplomática. Inclusive, a gente vê esse debate no Rio Branco, que ele cria um novo paradigma, um grande paradigma de relações internacionais voltado à aproximação com os Estados Unidos. Isso já na Primeira República. Por quê? Porque a Europa, que era preferida pelos monarquistas, vamos dizer assim, né? A Europa era muito imperialista. E aí, Rio Branco, que passou a vida em Liverpool e viu os efeitos do colonialismo na África e na Ásia, quando ele assumiu como ministro das Relações Exteriores brasileiros, ele via a Europa não mais como um parceiro, mas como uma ameaça. E a gente passou por muitos momentos de ameaça durante a Primeira República. Ameaça territorial e de soberania. Então, ele utilizou os Estados Unidos e a aproximação com os Estados Unidos como um meio de contraposição ao poder da Europa, sabe? Ele utilizou as rivalidades coloniais ao seu favor. E isso é muito interessante, porque era uma amizade com os Estados Unidos, mas que não necessariamente significava submissão aos Estados Unidos. Mas isso a gente vê em Primeira República, tá bom? O Império, então, buscava equilibrar as relações com os Estados Unidos e a Europa. Ah, tá, já li essa parte. E ele também demonstrou algumas reservas às propostas norte-americanas, que os Estados Unidos, na conferência, propôs união aduaneira, moeda comum e arbitragem obrigatória. O Brasil falou, não vamos apoiar, isso aí pode limitar a nossa soberania, né? E assim, no final do segundo reinado, a política externa se caracterizou pela busca de equilíbrio entre as grandes potências, com foco na preservação da independência, a independência de política externa, né, e de decisão brasileira no cenário internacional, ok? Galera, finalmente acabamos política externa, é muita coisa. Vamos agora para a questão da escravidão, também tema enorme e muito tenso, e que marcou a história brasileira. A questão da escravidão, especificamente, marcou a história brasileira desde a Guerra do Paraguai. Desde sempre, sendo honesto. Mas, tipo assim, a questão da abolição, ela ganhou realmente força a partir da Guerra do Paraguai. Enquanto a questão do tráfico já era bem antiga, tá? Existe uma certa diferença, mas as duas coisas complementam. Então, vamos lá. Ao assumir efetivamente o governo, Dom Pedro II, lá em 1840, ele encontrou um cenário político dominado pelos conservadores, né?
A gente tinha grandes nomes ali conservadores, que eram o Eusébio de Queiroz, Soares de Souza, o Joaquim José Rodrigues Torres. E eles estavam ali em posições centrais, eram grandes nomes. Você tinha a Tríade Saquarema, a Trindade Saquarema, perdão. E assim, essa orientação conservadora era muito voltada à centralização, né? E o Império, apesar disso, enfrentou muitas questões estruturais, ele teve que reorganizar a questão agrária com a Lei de Terras de 1850, a questão da imigração, porque a gente parou com o tráfico, então começou aqui os planos de imigração europeia para criar mão de obra mais barata, e isso ganhou muita força com a abolição, tá? E claro, o fim do tráfico negreiro, que a gente já estudou. A pressão internacional britânica pelo tráfico transatlântico de africanos escravizados aumentou muito na década de 1840. A gente viu apreensões de navios negreiros, desgaste diplomático, e até que a gente publicou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que findou oficialmente o tráfico negreiro. E esse fim do tráfico, ele foi aprovado porque ele foi visto como necessário para que o Império continuasse tendo autonomia em sua política externa e também para que o Império melhorasse sua imagem internacional. Porque, tipo assim, depois de um tempo, galera, quando tu começa a não seguir mais o que o sistema internacional todo tá convergindo a seguir, fica feio para você, sabe? Fica muito feio. Então, tu meio que fica, quer saber? Bora abolir o tráfico de escravos? Poucos países ainda aprovam o tráfico de escravos, os que aprovam são, tipo, países pequenos. Vamos parar? Pois é, parou. E aí, a gente extinguiu o tráfico, mas assim, com muita resistência interna, porque a gente tinha uma economia, entre aspas, dependente da mão de obra escravizada, né? A gente vê que entre 1841 e 1850, mais de 80% dos africanos que eram trazidos para as Américas vinham para o Brasil. Cara, isso é muita gente. Muita gente. Então, o comércio escravista era muito central para essa economia, tá? A gente teve também a Lei de Terras, que regulamentou o acesso à propriedade rural por meio de compra da terra. Você não mais ocupava e pegava ela para si, você tinha que comprar. E ela buscava preparar o Brasil para uma futura transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado, garantindo com que as pessoas que chegassem tivessem que comprar a terra e dificultando o acesso à terra, dificultando esse acesso à terra aos escravizados, tá? Aos ex-escravizados, no caso. Pequenos agricultores imigrantes não tinham tanto dinheiro assim para comprar a terra. Isso favoreceu, querendo ou não, a manutenção da grande propriedade, dos latifúndios, ok? Também, nesse contexto, o governo imperial adotou muitas medidas de modernização institucional. A gente viu a centralização da Guarda Nacional, a aprovação do Código Comercial de 1850 para organizar a economia, né? A gente também viu a redistribuição de capitais para outros setores da economia causada pelo fim do tráfico. Então, houve, querendo ou não, um aumento em investimentos de infraestrutura, de transporte, telecomunicações, educação. Porque o dinheiro que tu ia gastar traficando, né, vai ter que gastar em outra coisa, tu vai ter que investir para ganhar o dinheiro de volta, né? A gente vê entre 1854 e 58 ferrovias implantadas, a ferrovia Dom Pedro II. A gente vê linhas telegráficas, sistemas de iluminação a gás, novidade, hein? Então, assim, a gente vê também um crescimento de importações, porque, de novo, liberou um pouco da renda, porque não precisa mais gastar comprando escravizados. Então, há um aumento de importações de bens de consumo, né? A gente também vê a expansão do café no mercado internacional. Ele já estava, na década de 1850, já era o produto que a gente mais exportava. Ele conseguiu essa posição entre 1820 e 1830, as décadas, né? Então, ele vai se expande ainda mais, aumenta-se o desejo pelo café externamente. Estados Unidos, grande importador de café, maior mercado importador de café. Também tem a Europa e tudo mais. Então, a gente vê um aumento de quase 60% nas importações e um aumento em mais de 20% das vendas de café. Então, o produto do café virou ali a principal base da nossa economia, tá? Esse período de prosperidade econômica, tá ali na década de 50, né? Ficou associado à Era Mauá, que vai 1854 até o finzinho ali do Império, tá? E é uma era marcada pela atuação do Irineu Evangelista de Souza, ou seja, o Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá,
E ele investiu pra caramba em ferrovias, bancos, indústrias, companhias de serviço, construiu um monte de navio, financiou a diplomacia dos patacões, né? Além disso, a gente também vê um fortalecimento, né, nessa época de expansão econômica, o fortalecimento da posição do Brasil no prata, principalmente com a derrota do Oribe no Uruguai, ali na década de 1850. E isso ampliava a influência do Império numa região que era muito estratégica para a nossa política externa. Depois do fim do tráfico também, o governo incentivou a imigração europeia como uma alternativa à mão de obra escravizada. Né? Inicialmente, o modelo adotado para essa imigração era o sistema de parceria, que o pessoal, cara, tipo assim, as condições eram terríveis, tá? Porque a pessoa vinha e ela tinha tudo pago, quando chegava aqui ela tinha uma dívida que tinha que sanar. E isso se aproximava de uma forma de servidão por dívida. Tanto é que muitos países proibiram a imigração para o Brasil. A Itália mesmo proibiu depois de um tempo e da denúncia, né, de imigrantes. Essas dificuldades, elas provocaram muitos conflitos nas fazendas, greves até, posteriormente. Não tanto agora, mas tipo assim, mais pro fim do Império. Fugas, teve a revolta em 1856, nas propriedades do senador Nicolau Vergueiro, que o pessoal não tinha medo, não. Eles estavam tratando esses imigrantes como eles tratavam os escravizados africanos, tá? A Prússia proibiu, já em 1859, a imigração dos cidadãos para o Brasil, tá? A partir do fim da década de 1860, o Estado brasileiro financiou diretamente a imigração europeia, e isso era uma política que tinha base naquela ideia de branqueamento da população, né? Aqui a gente estava lidando com a questão da darwinismo social ao redor do mundo, então que populações retintas eram populações propensas ao crime, à desordem, ao atraso, enquanto populações brancas menos retintas não o eram, tá? E aí, o Brasil, para branquear a população, porque era uma população repleta de mestiços, de descendentes de escravizados africanos e de indígenas mesmo e de africanos, uma população majoritariamente negra ou parda. A gente vê que esse projeto de imigração surgiu aí para tentar clarear a população, né? E em parte funcionou. Vamos, infelizmente aí. Eu falo assim, infelizmente, não é ruim ter uma população branca. Mas, tipo assim, esse projeto de branqueamento não veio de uma boa ideia, veio da ideia de que não queriam que a população, eles não queriam ter uma população escura. Então é muito, muito, muito racista esse projeto, né? As elites brasileiras também tinham medo do haitianismo, que era uma possibilidade de revolta da população escravizada, com base ali no medo já da Revolução Haitiana, já de 1790 e pouco, e a independência posterior do Haiti em 1804, tá? Em 1849, Rio de Janeiro tinha cerca de 110 mil escravos, numa população de 266 mil habitantes. Cara, é quase metade da população. E era um local descrito como a pequena África, tá? Realmente polêmico. O processo de abolição no Brasil ocorreu de forma muito gradual ao longo do século XIX, muito impulsionado por pressões internacionais e internas, transformações econômicas internas, né? E pelo crescimento do movimento abolicionista, que por fim, em 1888, culminou na Lei Áurea. As principais restrições ao tráfico negreiro surgiram com os tratados de 1810, com a Inglaterra, né? Que proibia o tráfico ao norte da linha do Equador. As decisões do Congresso de Viena, que instituíam isso. Depois a Lei Feijó, de 1831, que declarava livres os africanos introduzidos ilegalmente no Brasil, mas com uma aplicação que foi progressivamente abandonada. Por que eu falo progressivamente? Porque nos anos iniciais ela funcionou. Então, se o TPS falar que a Lei Feijó de 1831 foi falha desde o início, tá errado. Inicialmente, ela funcionou, mas nos anos seguintes foi perdendo progressivamente a sua legitimidade, tá? No segundo reinado, a gente vê o aumento, a intensificação da pressão britânica, principalmente com a missão Henry Ellis e a Bill Aberdeen, que a gente já falou, né? Que autorizava a Marinha Britânica a prender navios negreiros no Brasil. E só que a gente só interrompeu efetivamente o tráfico com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Que desarticulou as redes de tráfico negreiro por meio de quê? Fiscalização, repressão e julgamentos envolvidos, tá? Foi o primeiro passo efetivo para a extinção da escravidão no Brasil.
Em 1871, a gente vê a aprovação da Lei do Ventre Livre pelo gabinete do Visconde do Rio Branco, gabinete conservador, tá? Que declarava como livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos após sua promulgação. Só que não teve muita efetividade. Por quê? Porque esses filhos, eles ficavam sob tutela dos senhores até os 8 anos. E aí, eles ou eram entregues ao governo, ou os senhores podiam utilizar os serviços deles até os 21, tá? E aí, entregando, eles recebiam indenização. Aí a galera ficava com os filhos. Não tinha um registro muito bom, tá? Essa lei gerou muita oposição entre os proprietários escravistas, porque eles tinham medo de uma desorganização da ordem social. O Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Era isso que eles falavam. Um discurso muito similar ao que vocês escutam hoje quando a gente fala sobre direitos sociais, não é? Pois é, fica aí o questionamento. Para os proprietários escravistas, essa liberdade podia transformar a escravidão numa questão de direitos. Imagina só um ser humano querer ter direitos humanos. Que absurdo, gente, que absurdo. E isso poderia estimular conflitos sociais. Rapaz, a galera tinha medo de conflito social, mas é muito interessante ver como esses escravistas tinham medo de conflito social, sendo que eles oprimiam uma camada da sociedade, né? Então fica assim. Eles estão. É tipo. Tá com medo das consequências para as suas próprias ações? Pois é. Ai, eu tô com medo. A abolição pode causar conflitos sociais, não sei o que lá. Meu amigo, claro que vai causar conflito social, mas um conflito social ainda pior, que é manter a escravidão, né? Enfim. A votação da Lei do Ventre Livre, ela revelou uma coisa bem interessante, gente. Porque quando ela foi aprovada, a gente vê que há uma diferença regional no apelo da escravidão. Por quê? O Norte e o Nordeste, eles apoiaram a emancipação. Apoiaram muito mais do que o Centro-Sul. Porque, inclusive, estados ali do Norte, e do Norte não, do Nordeste, eles aboliram a escravidão antes de uma abolição geral, tá? E já o Centro-Sul, que era dependente da economia cafeira, né, já resistiu muito mais, tá? Então, a gente vê que é uma divisão, ela que não seguiu claramente a oposição de liberais e conservadores, mas que seguiu a divisão regional, Norte-Nordeste versus Centro-Sul, ok? Norte-Nordeste mais emancipacionista, Centro-Sul menos emancipacionista, tá? Na prática, a gente vê que a Lei do Ventre Livre teve efeitos limitados, poucos menores foram entregues ao Estado, a maioria ficou vinculada aos proprietários, não teve tanto impacto emancipacionista, não, tá? A partir da década de 1880, o movimento abolicionista ganha muita força, a gente vê a atuação de associações, jornais, gente, a imprensa no Brasil sempre foi, eu não falo sempre, porque teve muito tempo que ela não esteve no Brasil, né, mas assim, tipo assim, nos últimos 150 anos ela teve muita força para alimentar o debate político. E hoje, tu olha pra imprensa, ninguém tá satisfeito com a imprensa, né? Ninguém. Uns falam que ela é muito de esquerda, outros falam que ela é muito de direita, outros falam que ela é muito isentona. Aí chegou as redes sociais, vem as fake news, vem as... Tá uma bagunça, tá? Mas, querendo ou não, ela tem um papel de mobilização política muito forte. Mesmo que seja uma mobilização política contra a própria imprensa, ok? Enfim, jornais, manifestações públicas, né, tipo passeata, protesto e tudo mais, e lideranças, nomes muito fortes, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama, tá? Vou falar um pouquinho deles. O Joaquim Nabuco, ele era uma liderança anti-abolicionista branca, tá? Ele defendia a abolição gradual, acompanhada de reformas sociais que integrassem os libertos da sociedade, criticava a escravidão por seus efeitos econômicos, sociais e culturais, falava que a escravidão repressava atraso, aumentava a desigualdade no Brasil, e lideranças abolicionistas já negras eram quem? José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama. Luiz Gama, inclusive, uma história assim, coisa de cinema, sabe? De tão revolucionária que é. E eles já repressavam uma vertente mais radical, participavam da imprensa, tinham uma atuação política, mobilização popular muito forte para combater a escravidão. Eu recomendo pesquisarem cada um desses 3 aqui, e do Joaquim também, para ver as histórias dele de maneira mais aprofundada. Eu não consigo passar tudo na aula, tá? Mas, assim, vale a pena. Principalmente Luiz Gama, que autodidata, se tornou advogado, ajudou a libertar aí centenas de escravizados que foram escravizados de forma ilegal, tá?
E ele foi vendido como escravo quando ele tinha 10 anos de idade pelo pai dele. A mãe dele tinha participado da revolta dos malês. Cara, coisa assim fenomenal. Fenomenal, tá? Tem um livro chamado Bahia de Todos os Negros. Deixa eu ver se é esse mesmo nome. É, Bahia de Todos os Negros, do Fernando Granato. O autor é branco, tá, gente? Mas eu comprei porque ele tava R$ 10 na Amazon. E era capa dura. E o assunto em si também é ótimo. E ele fala sobre as revoltas na Bahia. E ele tem uma parte falando só sobre a história do Luiz Gama. E fala um pouco da mãe dele, que é Luísa Marim, uma coisa assim. Eu não sei falar a pronúncia. Enfim, é coisa assim fenomenal, tá, gente? Recomendo que vocês pesquisem. Pesquisem, porque o negócio, tipo assim, até hoje eu fico assim, encabulada. Que história de superação. É realmente marcos da resistência. Continuando. A Guerra do Paraguai fortaleceu os questionamentos sobre escravidão, né? Porque envolvia, gente, os soldados negros libertos. E aí, meio que na convivência, os outros soldados brancos ou mestiços, né, viam que não fazia sentido haver tantas diferenças. Tá todo mundo ali lutando, né? E além disso, as pessoas, a comunidade que não foi lutar, que não lutou ou participou da guerra, via que esses soldados lutaram pelo Brasil e defenderam o Brasil. Tanto é que eu lembro que tinha charges na época e notícias que criticavam muito a forma com que muitos soldados iam lutar na guerra e aí chegavam para ver a mãe deles sendo torturada no tronco. Entendeu? Ele chegando da guerra e vendo aquela cena, sabe? Marca muito a forma com que o negro era tratado no Brasil. Enfim. E a gente vê essa contradição entre o negro que defendia a pátria e o negro que era oprimido por uma sociedade escravista, tá? O movimento abolicionista, então, principalmente a partir da Guerra do Paraguai, ele combinou essa atuação institucional, inclusive no Congresso, tá? Havia, sim, defesa do abolicionismo no Congresso, que no caso não era nem Congresso, era parlamento. O Congresso é hoje, né? Naquela época era parlamento. A gente vê mobilização popular na imprensa, em clubes, comícios, passeatas, ações de resistência, fugas que eram planejadas e financiadas, alforrias que eram compradas por fundos coletivos. Era uma coisa muito interessante, tá? A coroa teve um papel, sim, importante na política emancipacionista. O Dom Pedro II, de acordo com historiadores, não era racista. Não tem como falar que era ou não. Não conheci ele, né? Mas diziam que ele não via cor. E ele apoiava algumas medidas graduais, tá? Ele nomeou o Visconde de Rio Branco para conduzir a aprovação da lei do ventre livre. Só que muitas vezes ele escalava, né? E quem cala consente. Não falava no parlamento, no discurso dele, ele não tratava dessa questão. E Joaquim Nabuco teve vezes que estava lá e criticou ele, como é que o imperador se cala e não fala de uma das maiores mazelas desse país no parlamento, no discurso dele pro parlamento, entendeu? Então, assim, quem cala consente. E a abolição, ela resultou da pressão social, principalmente, tá? Que foi organizada pelo movimento abolicionista com participação institucional da coroa, do parlamento, enfim. O estado pioneiro na abolição da escravidão foi o Ceará, que aboliu em 1884, tá? Inclusive, gente, eu falo assim, mas não pensa que, nossa, o Ceará, divo, icônico, Babilônia. Não, calma. Nos momentos antes da abolição, muitos proprietários de escravos do Ceará venderam seus escravizados para outras províncias, que não importavam mais de fora, mas importavam de dentro, porque o tráfico interno continuou, tá? Então, assim, o número de pessoas que foi liberta, né, que foi alforriada ali no Ceará, foi um pouco menor do que deveria ter sido, porque houve essa venda de escravizados para fora do estado. Então, assim, os proprietários, eles reagiam a isso, eles não queriam que houvesse abolição, eles reagiam por meios legais, votando contra o avanço das leis, por meios ilegais, escravizando mesmo, sem medo, mesmo quando não podia, traficando ilegalmente, né? Tinham pressões políticas, usavam a polícia, matavam pessoas, cometiam atos de violência contra os abolicionistas, contra os escravizados rebeldes. Era uma coisa, assim, de total desrespeito, né? A gente vê ali, entre 1884 e 1885, a Reforma Dantas, que foi uma proposta, né, de reforma de legislação, propondo a libertação dos escravizados sexagenários, o fim do tráfico interprovincial, que foi o que eu falei pra vocês, né? Imposto sobre a propriedade escrava. Então, se tu tinha um escravo, tu tinha que pagar o imposto sobre ele.
um salário mínimo dado aos escravos para eles, né, ter pelo menos salário para sobreviver, e a distribuição de terras para os libertos. E que era uma medida que era gradual, que assegurava, de certa forma, a integração desses escravizados na sociedade, mas que não foi aprovada, porque enfrentou muita resistência dos grupos escravistas, tá? Essa reação conservadora foi tão forte que levou à queda do gabinete Dantas. E também levou, posteriormente, à aprovação da Lei de Sexagenários, 1885, que foi a Lei Saraiva-Cotegipe, que era uma lei que libertava os escravizados mais de 60 anos. Uma lei que pífia, não porque não era para ter libertado os escravizados, mas porque, gente, quase não tinha escravizado com mais de 60 anos. A média de idade era, tipo, 40 anos. O esforço físico era muito grande. Então, poucos realmente sobreviviam até depois dos 60 anos. E não só isso. A lei previa indenizações aos proprietários. E teve um alcance muito reduzido. Então, assim, patético. Patético. A forma com que que essa lei foi executada, né? Entre 1885 e 1888, a gente vê uma radicalização do movimento abolicionista por causa da raiva com essas leis que eram muito fracas, que tinham pouco alcance social, e foi, assim, uma radicalização que envolveu o quê? Fugas em massas de escravizados, principalmente nas fazendas paulistas de café, tá? E revoltas e violências contra senhores, tá? Muita gente pensa, gente, que o sistema escravista foi um sistema que a violência era perpetuada apenas sobre o africano. Mas não era. Apenas sobre o escravizado, né? Não necessariamente apenas africanos. Mas sobre o escravizado. Cara, não era. Muitos senhores eram assassinados. Muitos senhores eram torturados de volta. Muitas famílias brancas, a casa grande era atacada, tá? Por isso que o medo do haitianismo era sempre presente, porque querendo ou não, você estava vivendo sua vida como senhor de escravo, você ouvia a história de que um colega seu foi morto por um escravo rebelde. Então, assim, era uma situação que estava já insustentável, o conflito social já existia, era muito forte. Era aquele contexto, aquele paradoxo. Não queremos libertar os escravos para não aumentar conflitos sociais, mas conflito social já existia. E era muito pior você manter uma população inteira em amarras, né? E, tipo assim, hoje a gente tem a mentalidade de que é ridícula essa ideia, mas a gente ainda mantém a mentalidade de uma sociedade escravista, tá? Em que a gente tem um salário mínimo que não garante nada e que, se não fosse pela lei de salário mínimo, muitos empregadores não pagariam salário mínimo. A gente vê uma luta, meu Deus do céu, que é tipo, que foi conseguir, acho que nem conseguiu ainda, com certeza, o fim da escala 6x1. Eu fui ver, gente, passou pela Câmara já, mas não chegou ainda no Senado. O Senado ainda não aprovou o fim da escala 6x1. Que é uma coisa... Gente, olha, você não tem vida trabalhando na escala 6x1. Isso não é vida. Isso não é vida, tá? Então, assim, se até Deus, meu Deus, que é onipotente, precisou descansar... E eu falo precisou assim, ele era onipotente, não necessariamente precisava, mas descansou, e ele descansou um dia, o povo, aí Deus descansou só um dia. Gente, Deus era onipotente, entendeu? O ser humano não é. O ser humano não é onipotente. Então, assim, tu fica nessa. E isso é resquício, gente, de uma sociedade que vem da escravidão. Uma sociedade que é acostumada a não pagar bem serviço, a dar um mínimo e esperar que o trabalhador que recebe esse mínimo esteja contente por estar recebendo o mínimo. O trabalhador que não ganha hora extra, que as empresas tentam enganar o trabalhador, dão um contrato de trabalho ridículo, entendeu? Que cobra trabalhos fora da função dele. Não é fácil, não é fácil. E isso é tudo resquício dessa mentalidade escravista que está até hoje no Brasil, ok? Continuando, entrei aqui num discurso assim meio revoltado, mas essa é a verdade. Quem trabalha nesse país e que trabalha assim, que eu digo até que até quem é autônomo tem que lidar com problemas assim. Porque as pessoas não querem pagar pelo teu serviço. Eu passei a maior parte da minha vida trabalhando como autônoma, entendeu? E, tipo, o pessoal não valoriza o teu serviço. Não quer te pagar o preço do teu trabalho. Enfim, continuando. A crise da escravidão fez com que parte da elite cafeeira paulista acelerasse a substituição do trabalho escravo pela imigração europeia, né? Alguns partidos, especificamente o liberal, depois da pressão, né, e o Partido Republicano Paulista, passaram a defender a abolição. Em 1888, com o avanço das fugas, a pressão social, a gente viu aprovado o processo de abolição imediata.
com a Lei Áurea, finalmente, sancionada pela Princesa Isabel, porque Dom Pedro não estava, ele estava viajando. E ela assinou ali, sancionou a lei em 3 de maio de 1888 e libertou ali aproximadamente 700 mil escravizados, tá? Infelizmente, por muito tempo o Brasil viu essa abolição, a Lei Áurea, como um presente dado pela coroa à população. Não foi isso, foi resultado da luta do brasileiro, da luta da população contra a abolição, tá? A abolição não foi um presente dado pela coroa. A abolição não foi uma concessão de um direito voluntário por parte da coroa. Não. É resultado de luta, resultado de briga. Gente, se você não luta pelos seus direitos são tirados de você. Hoje a gente está vendo isso em questão trabalhista. Hoje a gente está vendo isso em questão de direitos femininos. A gente está vendo isso de várias formas. Enquanto se a gente para, pessoal, por um segundo de lutar pelos nossos direitos, eles são tirados da gente. O poder, o governo, não tem medo nenhum de tirar teus direitos, tá? Nenhum. Pode olhar países aí ao redor do mundo. Há exemplos muito extremos, como do Afeganistão, que mulheres não podem nem falar alto em público. Elas não podem sair de casa sem um homem acompanhando elas. Há exemplos que ainda são preocupantes, um pouco menos extremos, como os Estados Unidos, querendo tirar o direito da cidadania por nascimento para imigrantes. Então, tipo assim, tu tá vendo? O pessoal não tem medo de tirar teus direitos. Elite política não tem medo de tirar teus direitos. Vai tirar. Se você não continuar lutando por eles. Entendeu? A única coisa que político tem medo, fora dos direitos sociais, né? Além dos direitos sociais, eles têm medo de perder voto. Então, se a pressão é grande o suficiente, o político pode até não acreditar no que você está pedindo. Mas para não perder voto, ele vai defender. Então, a gente tem que usar esse interesse da elite política. Porque a elite política, gente, é interesseira. Os parlamentares, eles são interesseiros. Tem que usar esse interesse deles para garantir nossos direitos. A gente tem que lutar com as ferramentas que a gente tem. Enfim. De novo, gente, discurso político, peço perdão. Eu não costumo ser uma pessoa tão militante, né? Mas, às vezes, quando a gente fala sobre esse tema, a gente tem que ser. A gente tem que ser. Enfim. E assim, a abolição não foi acompanhada de política de integração social, né? Em muitas regiões, os escravizados permaneceram dependentes dos antigos proprietários, foram marginalizados, né? Principalmente porque os donos, os senhores de terra, né? Eles queriam o trabalhador imigrante, que era branco. Então, mesmo que o escravizado estivesse aceitando um salário baixo, que estava aquém do mínimo que ele precisava para sobreviver, o senhor não escolhia ele, preferia o imigrante, tá? No Nordeste, quando fala Nordeste, gente, lembra, no Nordeste são 9 estados, cada estado é muito diferente do outro. Eu sou nordestina e eu falo pra vocês que Maranhão e a Bahia são 2 universos completamente diferentes, tá? Maranhão e Recife, Maranhão e Pernambuco, 2 universos completamente diferentes. Mas em alguns estados do Nordeste, muitos libertos continuaram vinculados às grandes propriedades. No Vale da Paraíba, eles atuavam como parceiros ou pequenos sitiantes. Isso já no Sul, tá? No Oeste Paulista, muitos migraram para centros urbanos em busca de melhores oportunidades. Aqui no Maranhão, muitos pegaram pedaços de terra. Até hoje a gente vê que tem algumas disputas de terra que são muito antigas mesmo, tá? E a gente tem uma cultura de você ter sua chácara, você ter seu pedaço de terra. Você não precisa ser rico necessariamente para ter uma chácara, sabe? Então, é bem interessante a questão da terra aqui no Maranhão. E, inclusive, é um dos estados com maior índice ali de violência por causa de terra no Brasil, é o Maranhão. Então, é tenso, tá? Nas cidades, os imigrantes ocuparam grande parte dos empregos estáveis, enquanto os antigos escravizados, né, os libertos, eles ficaram nas atividades informais e mal remuneradas, principalmente em São Paulo. No Rio, a gente vê umas oportunidades um pouco maiores, mas ainda assim marginalizadas. Essa falta de políticas de inclusão, depois de 1888, contribuiu para a permanência de desigualdades sociais que existem, gente, até hoje. Já passou aí mais de 100 anos. Quase 150 anos. E a gente ainda vê muitas desigualdades sociais, tá? E também para a reprodução de preconceitos raciais, que já existiam. Até na Guerra do Paraguai, pô, os paraguaios falavam que o Brasil era composto por um exército de macaquinhos. Então, assim, o preconceito era muito forte. E até hoje ainda é. Completamente. O povo fala, não existe mais racismo no Brasil. Mentira! Mentira. É porque democracia racial. A democracia racial não existe. Não existe. Nunca existiu nesse país, né? E houve uma associação também da população negra a estereótipos de inferioridade e marginalidade. Então, assim, tenso.
A gente tem algumas controvérsias sobre a questão da escravidão. A escravidão do Brasil não se sustentou apenas pela violência, pela coerção direta, mas também por alguns mecanismos sociais e econômicos que ampliavam a duração dela, tá? Por quê? Até hoje, gente, isso existe nesse país, tá? Diferenciações internas entre escravizados, porque tu tinha escravizado do campo, escravizado doméstico, escravizado de eito, né, que ficava nas cidades. Cada um tinha condições diferentes. Então, se tu se comportasse, tu ia ser um escravizado numa posição melhor. Hoje, a gente pode ver isso no sistema trabalhista. Se você se esforçar, você consegue posição melhor. E aí eles colocam ali na classe média, e, gente, a classe média tá mais perto da pobreza do que da riqueza, tá? E você tá na classe média porque é uma classe dócil. Pessoal, eu acho que vocês estão ouvindo pensando que eu sou, tipo, a maior marxista comunista do mundo. Não, mas só. Se tu pensar, tu nota. Se tu pensar um pouco, galera, você vê como que é a máquina, né? Eu não sou comunista, eu não sou capitalista. Eu também não sou capitalista, eu não sou nada em relação a isso. Eu sou evangélica. E uma das coisas que eu percebi. Gente, assunto fora de CACD. Não botem isso que eu tô falando CACD. Não tem base científica pra isso. Eu tô usando minha base religiosa. É que o mundo sempre teve alguma coisa que fazia o mundo girar, né? Antigamente, questão do poder, o controle e dominação. Hoje o mundo tem um mestre que eu acho que é intenso, que é o dinheiro. O dinheiro, gente, depois que o lucro, que o capital começou a guiar as decisões, meu filho não tem pra onde correr. Nunca. Se perguntar, Thalita, você acha que vai ter uma revolução social no mundo inteiro? Não vai. Não vai. O que a gente vai fazer é continuar lutando pelos nossos direitos, tá? Mas hoje, o que faz o mundo andar pra frente é o dinheiro. Ah, Thalita, o meio ambiente. Ninguém tá ligando pra meio ambiente. Você acha que os grandes empresários estão ligando para o meio ambiente? Não estão. Não estão. Se a gente quer que o meio ambiente seja levado em consideração, a gente tem que achar o valor econômico do meio ambiente preservado. Porque se não achar, eles não estão nem aí. E essa é a verdade. Então, tipo assim, eu como cristã, né, eu olho para isso e eu sei que o dinheiro é um mal terrível, um mal assim horrível e que é mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque, gente, o dinheiro, ele envenena a sociedade. Mas voltando aqui, gente, falar desse tema, eu começo meus discursos, tá? Eu volto pra minha época de faculdade, que eu era super militante na faculdade. Hoje nem sou mais tão militante. Eu sou mais quieta, low profile na minha, mas agora, enfim. Além das diferenciações escravizadas, havia expectativa de liberdade. É que nem agora no sistema entre aspas, meritocrático, né? Tem expectativa de riqueza. Se você trabalhar, você vai enricar. Galera, não que seja impossível, né? Você ser um self-made man ou self-made woman. Não é. Mas assim, mesmo que você enrique e ganhe, sei lá, 100 mil por mês, vou te falar, você não é rico. Você tá mais perto do morador de rua do que você tá dos bilionários, ok? E formas limitadas de autonomia dentro do sistema. O trabalhador tem alguns direitos, né? O trabalhador pode tirar férias, tem um fim de semana, tem um 13º. Isso mantém um trabalhador dócil, ok? Mantém ele dócil. E se essa grande elite empresarial e econômica fosse inteligente, eles continuavam dando direitos. Por quê? Porque aí isso garantia para eles a permanência no poder. Porque isso ia garantir que a população, que os trabalhadores ficassem dóceis, né? Mas eles não são inteligentes, então eles não fazem isso. Eles continuam indo contra. E aí cria um conflito social entre o rico e o pobre. Enfim. Pior pra eles, né? Que continue, tipo assim, pior pra eles. Isso faz com que a população trabalhadora não seja dócil. Mas enfim, isso parece que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né? A gente tem a chamada brecha camponesa, naquela época, que era defendida por autores como Ciro Cardoso, que falava que muitos escravizados eles podiam cultivar em pequenos lotes, próximos às moradias deles, eles produziam alimentos, tanto para consumo próprio quanto para venda, e aí eles conseguiam juntar um dinheirinho, tá? De acordo com essa interpretação da brecha camponesa, essas práticas davam aos escravizados certa autonomia econômica e fazia com que eles assumissem na prática características de camponeses, apesar de serem ainda considerados juridicamente propriedade, tá? A existência e a relevância dessa brecha camponesa ainda é muito controversa, porque alguns historiadores falam, tipo assim, questionam se realmente era uma coisa que dava autonomia, se era uma coisa que
criava ali um mercado interno, né, que sustentava o mercado interno e falava que era uma coisa muito limitada. Outro exemplo de mecanismo que ampliou a duração da escravidão foi a alforria, que era uma coisa muito importante para a dinâmica escravista do Brasil e permitiu que uma boa parte da população de origem africana alcançasse a liberdade antes da abolição definitiva, tá? Então teve muita gente que conseguiu a alforria antes da abolição. No período colonial, os libertos ou livres representavam aí cerca de 42% da população de origem africana e quase 30% da população brasileira, tá? Isso no final do período colonial. Em 1872, a gente já vê que esse grupo de livres ou libertos correspondia a 73% da população de origem africana e 43% da população total. Então, você vê que muita gente já era livre, ok? As alforrias, elas podiam acontecer por compra de liberdade, pelo próprio escravizado, né? Ou por terceiros que compravam a liberdade do outro, ou então mesmo por concessão voluntária dos senhores, né? As libertações mediante pagamentos eram mais frequentes nas cidades, porque havia maior oportunidade de acumulação de recursos, né, os escravos de ganho. Havia uma ideia, antigamente, de que os senhores libertavam apenas os escravizados idosos ou incapazes, por causa de questão econômica, não queria sustentar, né? Só que isso é uma tese assim, que foi muito questionada, porque a gente via a maior ocorrência de alforrias em regiões economicamente dinâmicas, tá? E também alforrias que aconteciam por vínculos afetivos. As mulheres eram a maioria entre os libertos, mesmo que a população escravizada fosse predominantemente masculina. Então a gente via a diferença de gênero nessa possibilidade de obtenção de liberdade, tá? Deixa eu ver aqui. Assim, a condição de libertos, todavia, ainda era muito marcada por limitações. Até 1865, a alforria podia ser revogada pelo antigo senhor se houvesse uma alegação de ingratidão, tá? Além disso, a alforria era condicionada a obrigações de serviço e de dependência. Então, tipo assim, tá, tu vai ser alforriado, mas tu vai ter que trabalhar comigo por tantos anos. Seguia essa ideia, tá? Os libertos, eles também ocupavam essa posição intermediária entre escravizados e livres, e eles se aproximavam socialmente ali dos brancos pobres. E eles serviam para reduzir uma oposição racial direta, tá? Ele criava certo caráter dócil entre a população negra, porque ela via uma certa esperança de que pudesse chegar à alforria. Apesar da existência dos libertos envolvidos em movimentos de resistência negra, a participação não era predominante, porque muitos queriam manter sua posição social, tá? E evitar a reescravização. Enfim, a escravidão brasileira combinava a dominação e a violência com mecanismos de negociação, de autonomia limitada e a possibilidade de ascensão individual. Então, o sistema era muito mais complexo do que a ideia simples, né? A relação simples de coerção e violência e opressão. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Crise do Estado monárquico. Pessoal, vai ficar para a próxima aula, porque essa aula já tem 1h20 mais ou menos de período, né, de extensão. Então, bons estudos.